Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. É um dia especial. Nós costumamos dizer, que o dia de Santa Ceia é um dia especial, um dia que nós nos consagramos, um dia que nós nos derramamos na presença do Senhor. Então hoje não é diferente. Hoje é um dia, todos os dias são especiais que nós estamos na casa do Senhor, mas hoje é um dia ainda mais especial pela Santa Ceia, que daqui a pouco nós iremos participar. Vamos comungar uns com os outros, amém? E adorar esse Deus todo soberano, todo maravilhoso, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado e tem nos mantido em pé, amém? Louvado seja Deus. É uma alegria, eu estava de viagem, eu retornei essa semana, graças a Deus, foi tudo bem. Fomos e voltamos em paz e em segurança, Deus abençoou a nossa viagem. Na sexta-feira já estávamos aqui, junto com os irmãos, mas nem todos estavam, É um prazer rever cada um de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Mas sem mais delongas, que hoje nós vamos encurtar um pouco a palavra pela Santa Ceia. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Nós vamos ler a partir do verso de número 5, Hebreus 12, 5. Nós estamos na semana de consagração e santificação ao Senhor. Louvado seja Deus. Hebreus 12, capítulo 12, a partir do verso de número 5. Quem foi encontrando vai dando glória a Deus. Aleluia. Todos encontraram? Aleluia. Então vamos ler. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Versículo de número 8. Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é Deus, para vivermos? Porque aqueles, ou seja, os nossos pais na carne, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, ou seja, o Pai dos Espíritos, que é Deus, para nosso proveito, nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Versículo de número 11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta que nós vamos tentar discorrer um pouco aqui sobre esse texto que Deus colocou no meu coração, essa palavra. Nós estamos na semana da santificação e consagração, como eu disse agora há pouco. E o autor de Hebreus, o interessante é que ele admoesta, ele exorta os seus destinatários e os encoraja para perseverar na fé e serem participantes da santidade de Deus. Então hoje, a correção, trazendo para os nossos dias de hoje, a correção do Senhor, ela não deve ser desprezada. E se nós suportarmos essa correção de Deus, será proveitoso para a nossa santificação, será proveitoso para a nossa vida, para crescimento espiritual, para amadurecimento espiritual e para a nossa santificação. Amém? O livro de Hebreus,
O interessante, eu estava fazendo um estudo, nós sabemos que o livro de Hebreus não tem um autor, não é consenso, os estudiosos, os teólogos, não têm um consenso quem foi o autor da carta aos Hebreus. Alguns estudiosos no início da era cristã falaram que foi Paulo, mas já foi refutado. Tertuliano, no século II, ele sugeriu que fosse Barnabé. No século XVI, Lutero, ele tem uma tese que foi o Apolo, mas não tem consenso. Mas, independentemente de quem seja ou não o autor ao livro dos Hebreus, o importante é a mensagem que ele nos traz. É a palavra de Deus, então a essência da sua palavra. E o livro de Hebreus, o autor, ele escreveu justamente para encorajar os seus destinatários, tendo em vista que alguns deles estavam em perigo de se desviar do evangelho e da salvação, ou seja, eles estavam em perigo de endurecer os seus corações por causa da incredulidade que havia batido na vida deles, no coração deles. Eles estavam se desviando do Deus Altíssimo, o Deus vivo, eles estavam perdendo a salvação deles, ou seja, aquele descanso espiritual, aquele descanso celestial que Deus já havia prometido a eles. Nós vemos isso no capítulo 3, no capítulo 4 do livro de Hebreus. E por causa dessa enfermidade espiritual, não havia disposição daquelas pessoas, daqueles destinatários, do qual o autor de Hebreus destinou essa carta, para aqueles leitores originais. Eles não estavam conseguindo progredir para uma compreensão mais profunda da mensagem de Cristo, da mensagem cristã, e de suas implicações, o que poderia, acontecer para eles se eles estivessem com a vida espiritual lá em cima, se eles estivessem firmes, se eles tivessem mais coragem de enfrentar as provações, adversidades que eles estavam enfrentando. Alguns ainda estavam se afastando dos encontros regulares. Nós vemos que lá em Atos 1, a igreja estava forte, estava reunida, estava em comunhão, no partir do pão, nas orações, eles estavam juntos, um ajudava o outro, vendia os seus bens, e eles estavam juntos, mas chegou uma época que por causa das provações, por causa das dificuldades, eles começaram a se desviar, eles começaram a fraquejar, a cambalear na fé deles. Então o autor de Hebreus, ele quer encorajar esses cristãos. Estava tendo um crescimento espiritual lento, ou seja, era o contrário, eles estavam perdendo a fé deles. E diante disso, eles precisavam de todo o encorajamento possível para perseverar na fé e suportar todas aquelas provações, todas aquelas dificuldades o qual eles estavam enfrentando naquela época. E o autor de Hebreus, ele de diversas formas, ele se empenha em ressaltar que o cristianismo, que Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que foi revelado por Deus de Israel, na lei e nos profetas. Pedro, até o irmão Pedro pregou aqui e falou muito bem. Ele deu o exemplo de vários heróis da fé do Antigo Testamento, mas todos eles apontavam para Cristo. E o autor de Hebreus, ele faz isso. Nos capítulos anteriores, ele vai falar que Cristo é maior que Adão, que Cristo é maior que Josué, que Cristo é maior do que os anjos, que Cristo foi maior que Adão, que Cristo foi maior do que todos. Então, o autor de Hebreus quis encorajar os seus destinatários. Ele queria encorajar para que eles perseverassem na fé deles, ao qual estava lá embaixo, já não estava mais com aquele ânimo. E no capítulo 12, ao qual nós lemos, o autor traz sim esse desafio de perseverar, de persistir em meio às provações e resistir até o sangue derramado. No versículo número 4, um versículo antes do qual nós lemos, ele fala: ainda não resististes até o sangue. Ou seja, você ainda não empenhou todas as suas forças combatendo o pecado. E aí, a partir desse momento, daqui para frente, o autor de Hebreus, ele vai ensinar algo muito importante para nós, ao qual eu quero discorrer hoje. É sobre a correção e sobre a nossa santificação. Ou seja, é a correção que nos traz a santificação. E no versículo 5 ele já cita Provérbios 3:11,
que fala: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais, ou então em outras traduções, não desanime quando o Senhor o corrigir, quando você for repreendido pelo Senhor. E nós temos visto aqui, né, nessa igreja várias ministrações, nada mais, nada menos do que a correção do Senhor para as nossas vidas. Jesus está tentando, Deus está tentando através dos pastores, através dos presbíteros, através dos irmãos que pregam, que ministram, que dão escola bíblica, nada mais do que correções para as nossas vidas, ensinamentos. Muitas vezes nós somos corrigidos sim, às vezes o chicote estrala nas costelas da gente, e muitas vezes nós ficamos tristes, né, por tanta repreensão, por tanta admoestação, mas o autor de Hebreus, ele vai falar: porque o Senhor corrige a quem Ele ama. E ele fala mais: não só aquele que ama, mas aquele que Ele trata como filho. Se nós estamos sendo admoestados, nós estamos sendo repreendidos, corrigidos pelo Senhor, seja através da leitura da palavra, seja através dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos irmãos, é porque Deus te ama, irmão. Se o chicote está estralando aí, dá glória a Deus. Porque vamos pensar o contrário, se Deus não está te corrigindo, tem uma coisa de errado. Ou você é um filho ilegítimo, ou você é um filho bastardo, ou então Deus não te ama. Mas quando Deus começa a te corrigir, fala: não é por aí, meu irmão, é por aqui, não é dessa forma, é dessa forma. É desse jeito, você está errado. Quando o Senhor começa a nos corrigir, é porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele vai falar aqui mais na frente: mas se estáis sem disciplina, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Só que esse açoite nós pensamos que é um castigo, mas esse açoite aqui é no sentido de treinamento. Quando o Senhor vem nos corrigir, quando você, pai ou mãe, corrige o seu filho, quando você dá uma chineladinha nele, você está, de certa forma, o treinando para o que ele vai passar lá fora. Sim ou não? Quando nossos filhos estão aprendendo, nós o corrigimos porque nós o amamos. Então o açoite é para quem é filho. O autor de Hebreus, ele fala: Deus nos açoita, Deus nos treina, vem provações, vem dificuldades, vem a correção do Senhor Jesus, porque Deus está nos treinando para algo maior lá na frente, mas muitas vezes nós não entendemos isso. Pedro também falou isso, às vezes nós achamos ruim quando alguém nos exorta, quando alguém nos admoesta, mas se suportais a correção, no versículo de número 7, e o interessante, ele fala: se é uma condição, porque não é todos que suportam. Aquele que suporta a correção do Senhor é porque é o filho legítimo, é o filho verdadeiro. Aquele que não suporta porque é filho ilegítimo. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Quem aqui que nunca corrigiu seu filho? Ou corrigiu alguém da sua casa, você está vendo que ele está indo para o lado errado, fazendo a coisa errada, e você chama atenção porque você quer o bem dele. Só que muitas vezes a nossa caminhada de fé nós não entendemos isso. Muitas vezes nós admoestamos algum, repreendemos o outro irmão, aí já vai procurar a igreja do vizinho. Eu já falei aqui uma vez e repito, nós crescemos quando nós somos confrontados. Só passar a mão na cabeça não vai adiantar. Nós temos que, o chicote tem que estralar mesmo. Não, presbítero? Quando o chicote não estrala, tem alguma coisa de errado, irmãos. Tem alguma coisa de errado. Porque nós somos falhos, nós somos limitados. Quando a gente vem para o Senhor Jesus, nós falamos isso também na maturidade espiritual. Deus tem direcionado essa igreja para uma maturidade maior, para galgar espiritualmente, para um crescimento espiritual. Então a correção vai fazer parte desse nosso crescimento espiritual, dessa nossa maturidade cristã. Então não tem como, é um processo. O presbítero Ivan falou que no início, a santificação
é um processo. E dentro desse processo está a correção do Senhor. E nós temos que entender isso. Eu quero que você saia daqui hoje com esse entendimento. Quando o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama, é porque nós somos filhos. Se o chicote não está estralando, revê aí os seus conceitos. Tem alguma coisa de errado. Se os seus pastores, se a palavra não está te corrigindo, é porque tem alguma coisa de errado. Porque nós não somos santos o suficiente. Nós não estamos lá, nós não somos, como diz, doutor em divindade. Nós todos os dias nós precisamos aprender mais e mais. Todo dia nós precisamos alcançar uma maturidade maior. Amanhã nós temos que ter uma maturidade maior do que a de hoje. E hoje, na nossa maturidade tem que ser maior do que a de ontem. E nós vamos conseguir alcançar isso na correção do Senhor Jesus. É na palavra, é na oração, na santificação ao Senhor, na consagração. Glória a Deus. A partir do versículo 5, no qual lemos, tem essa correção que é vinda de Deus e nós não devemos desprezá-la. Isso o autor já disse. Deus corrige a quem ama e a quem é filho, no versículo 6 e no versículo 8. Se nós estamos sendo corrigidos por Deus, é porque nós somos sim filhos, filhos legítimos. Quem não quer ser filho legítimo do Senhor? O pai e a mãe que vê o seu filho fazer algo de errado e não está corrigindo, de certa forma ele está pecando. Porque Tiago 4,17 fala, aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando. Muitas vezes nós temos que corrigir o nosso irmão, nós temos que corrigir o nosso cônjuge, nossos filhos, às vezes nós não estamos fazendo, porque muitas vezes não queremos nos indispor com eles. Mas é necessário a correção. E ele vai falar que a correção dói no início. E realmente, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Lá no seu serviço, quando o seu chefe te chama a atenção, você não gosta. Mas por que ele te chama a atenção? Ou você fez uma coisa de errado, ou você deixou de fazer algo. Mas por que o seu chefe te chama a atenção? Para você acertar da próxima vez. Deus também nos chama a nossa atenção. Para quê? Para nós acertarmos. Para nós conseguirmos ir galgando espiritualmente. No início dói. E muitas vezes nós ficamos sim tristes. A correção no primeiro momento não nos traz alegria. Contudo, mais na frente produzirá um bom fruto se nós nos exercitarmos nela. Ou seja, significa que nós que fomos corrigidos, que quando o Senhor nos corrige ou uma pessoa nos corrige, é porque nós vamos sim alcançar a disciplina, ou pelo menos era para ser. E tem muita cabeça dura também que erra uma vez, aí é corrigido, aí erra de novo a mesma coisa, aí erra a terceira vez, aí erra a quarta. Aí já é burrice, né? Só que nós somos falhos, muitas vezes nós fazemos isso na nossa caminhada de fé, infelizmente. Porque o erro do cristão é o quê? É o pecado. O erro do cristão é o pecado. E o pecado é errar o alvo, é fazer algo de errado. E nós somos corrigidos quando nós estamos errando. Então, muitas vezes, nós não gostamos de sermos chamados a atenção. Ou alguém aqui gosta de ser chamado a atenção. Ninguém gosta. Mas é preciso, porque o autor do livro de Hebreus, ele fala, porque lá na frente será produzido um fruto de paz e um fruto de justiça. Se nós que formos corrigidos, e entendermos essa correção da melhor forma possível e tentarmos mudar a nossa atitude, a nossa conduta, nós vamos ser disciplinados. Isso vai nos fazer bem lá na frente. Nós podemos não entender no momento, podemos não gostar de uma pessoa chamar a nossa atenção. Mas às vezes é necessário. Ninguém gosta, mas é necessário abrir os nossos olhos e mudar aquilo que nós estamos fazendo de errado.
para nosso crescimento e nossa maturidade, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no âmbito moral. Nossos pais nos corrigiam. O autor aqui de Hebreus vai falar. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, ou nosso pai biológico, ou nosso pai que nos criou, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, nós os respeitamos. Quando seu pai te chamou a atenção, ou será que ninguém aqui nunca foi chamado a atenção do seu pai, da sua mãe? Eu acho que é impossível, né? Alguém que te criou, quando você era pequeno, você foi chamado a atenção, até mesmo jovem, adolescente, ou até mesmo na fase adulta. Muitas vezes uma pessoa que está acima de você, que tem uma visão melhor, vai te corrigir, vai te chamar a atenção para você melhorar naquilo. E ele fala no versículo 9, e nós os respeitávamos, nós respeitamos nossos pais. Naquela época, na nossa juventude, na nossa adolescência, nós não entendemos o porquê que nossos pais chamam a atenção, porque nós achamos que nós sabemos muita coisa quando nós somos jovens. Ah, meu pai está muito quadrado, meu pai é isso, meu pai é aquilo, não sabe. A minha geração é outra, nós achamos que sabemos. Mas lá na frente você vai entender, quando você tiver um filho, você vai entender aquela correção que seu pai fez lá atrás, e você vai agradecê-lo. A última vez que eu desobedeci minha mãe, eu quase morri, atropelei, foi um cavalo. Se não fosse a misericórdia do Senhor, essa época eu estava afastado da igreja, eu estava na aeronáutica, no quartel, e aí eu tinha ido para a igreja no domingo. Aí não, isso foi no sábado. Aí no domingo eu estava de serviço no quartel. E aí a gente voltou da igreja, eu, meu irmão e mais 2 amigos nossos. Aí eu, não, vou sair ali, vou procurar, né? Para as gandaias aí, procurar e tal. Me divertir. Minha mãe, pra quê, meu filho? Não vai não. Você acabou de receber a bênção, acabou de sair da igreja. Eu, não, mãe, rapidinho, vou ali ver se arrumo uma namorada ali, tá, rapidinho, e depois a gente volta. Mãe, eu tô de serviço. Pra quê, meu? Quando eu fui na volta, ali, chegando ali no zoológico, ali no eixão, saindo do eixão ali, tem um monte de cavalo, eu não sei o que deu na minha cabeça. Eu vi um monte de cavalo assim de madrugada andando. Tava eu e um amigo meu, e meu irmão tava com outro amigo no carro da frente. Nós saímos em 2 carros ainda. E aí, eu vi os cavalos assim, solto, um monte de cavalo, e eu comecei devagarzinho. Aí eu vi o cavalo assim, e na hora que eu fui acelerar, ele correu para frente do carro. Apertei o pé no freio, deu aquela freada, mas não teve jeito. Bati no cavalo, ele caiu em cima do para-brisa do carro. Se ele tivesse entrado ali, eu tinha morrido. Graças a Deus que trincou o para-brisa todinho. E eu fui para casa com prejuízo, carro todo quebrado, capô amassado. No outro dia estava de serviço, tive que levantar cedo e ir para o quartel, puxar a hora. E eu falei, misericórdia, para que eu fui desobedecer minha mãe? Irmão, foi a última vez que eu desobedeci minha mãe. Porque eu não entendi. Ela falou, não, você vai perder a bênção. Eu, que não, mãe, eu vou aqui rapidinho e volto. Mas hoje eu entendo a preocupação dela. Porque eu já tenho filhos, já fico preocupado com meus filhos pequenos. E quando eles crescerem, tiver que sair. Você não dorme, fica preocupado com seus filhos. Então você quer corrigir, você quer passar aquilo de melhor. Você quer fazer com que ele entenda. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos corrige porque Ele sabe lá na frente. Muitas vezes nós vamos nos dar mal lá na frente, mas nós achamos não, que nós temos o peito de aço, nós achamos que nós sabemos de tudo. E muitas vezes Deus já quer te livrar de algo lá na frente. E aí Ele vai nos corrigir, Ele vai chamar a nossa atenção, Ele vai nos admoestar. Isso é bom. O autor de Hebreus fala que é bom, é para nosso proveito. Então entenda, irmãos, quando Deus estiver te corrigindo, entenda que é para o nosso proveito, é para que nós tenhamos vida. Ele fala aqui no versículo 9, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é Deus, para vivermos. Quando Deus nos corrige é para que nós tenhamos vida, é para que nós tenhamos vida. Aleluias. No versículo 10 ele fala, porque aqueles, na verdade, ou seja, os nossos pais, segundo a carne, um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este, ou seja, o nosso Deus, Ele nos corrige para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.
Deus nos corrige para fazermos parte da santidade de Deus, porque quando Deus vai nos corrigindo, nós vamos deixando aquilo que não agrada a Deus e, consequentemente, nós vamos parecendo mais com o nosso Deus, como foi lido aqui no início, porque Deus ele é santo e nós também temos que entrar na santidade, nós temos que sermos participantes da santidade de Deus, porque nós vamos parecer mais com Deus, nós vamos ser separados por Deus para cumprir o propósito de Deus, porque Ele é santo. Porque lá no versículo 14 ele vai falar, segui a paz com todos, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então o Senhor vai te corrigir sim em toda a sua caminhada de fé, para que você entre e você participe nessa santidade de Deus. Isso tudo através de Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Olhando para Ele, lá no versículo 2 do capítulo 12, é Cristo, é o nosso padrão, é o nosso espelho, é o nosso autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus ele vai falar para os seus destinatários que nós temos que fitar firmemente nossos olhos em Cristo, porque Ele é o nosso modelo padrão. Nossos pais sim nos corrigiam como bem lhes parecia. Muitas vezes nossos pais sim estão errados. Não estou falando que às vezes eles sempre vão ter a razão, mas na grande maioria das vezes sim. Assim como os nossos pastores, nossos discípulos, não estou falando para você obedecer o seu pastor só porque é seu pastor e vai falar uma coisa fora da Bíblia e você vai obedecer. Não. Nós temos que ter o equilíbrio, nós temos que conhecer a palavra do Senhor. Porque tem muitos pastores, ou melhor, vou mudar a expressão, nem são pastores, né? São lobos disfarçados de pastores. Às vezes está levando você para o buraco e você ouve o conselho dele, a correção dele, mas ele está fora da Bíblia. Também nós temos que ter esse cuidado. Nós temos sim que ouvir a correção dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mentores, mas sabendo que a nossa maior mentoria vem da palavra de Deus. Não é seguir os conselhos cegamente, não. Nós temos que conhecer sim a palavra de Deus, para sermos comedidos, para sabermos o equilíbrio. Por isso, jovens, entendam a correção dos seus pais. Vocês que são jovens, eu tenho certeza que os seus pais, quando corrigem vocês, é porque eles amam vocês. Eles fazem isso por amor, para que vocês cresçam em maturidade, para que vocês saibam seguir, saibam caminhar de uma forma mais segura, digamos assim. Muitas vezes, sim, vocês vão ficar tristes, porque os pais de vocês vão chamar a atenção de vocês. Mas entendam, um dia vocês entenderão o porquê que o pai de vocês estão chamando a atenção de vocês hoje. Assim como eu entendi, muito tempo, um dia depois eu já entendi. Nem precisou nem muito, não. No outro dia eu entendi. Eu falei, tá vendo? Se eu tivesse estudado minha mãe, não tinha prejuízo que eu tive depois que pagar o carro, consertar o carro todinho. Vocês vão entender a correção dos seus pais. Um dia vocês vão entender. Porque o verdadeiro filho sim suporta a correção do pai. No versículo 7, o autor de Hebreus fala: se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Aqueles que não suportam é porque não são filhos legítimos, volto a repetir. Então a correção do Senhor é para a nossa santificação. E a nossa santificação sim é um processo, como foi dito, e repito também novamente, porque é um processo, a nossa santificação não é do dia para a noite. Vai ser um processo. E dentro desse processo está a disciplina do Senhor. Ele vai corrigir aquilo que está errado sim nas nossas vidas, vai tirar aqueles carrapichos, aqueles pecados, todos os nossos pecados. Deus vai nos corrigir do pecado para sermos participantes da sua santidade. O autor de Hebreus, no versículo 12 e 13, ele vai concluir a sua admoestação, a sua repreensão, a sua correção, e ele vai concluir também a exortação, aquele encorajamento que nós falamos no início da ministração. Nós vamos ver que no início do capítulo 12, ele vai admoestar, ele vai corrigir os seus destinatários, ele vai exortar, ou seja, ele vai encorajar para que eles perseverem na fé,
na sua caminhada. E aí ele começa o versículo de número 12 falando, portanto. O portanto é o início de uma ideia, de uma conclusão de uma ideia anterior. Então ele fala, depois que ele fala da correção, que Deus vai sim nos corrigir, que Deus requer de nós a santidade, ele vai falar, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, ou os joelhos desconjuntados. Por quê? Porque levantar a mão significa, levantar as suas mãos significa abandonar o medo, abandonar o desespero e a não se cansar na caminhada de fé. Quando você está com os joelhos vacilantes, é porque você já está se desviando do caminho, é porque você já está endurecendo o seu coração, é porque você já está fraco na sua fé. E aí o autor de Hebreus ele fala, ei, calma, Deus vai te corrigir sim, nós temos que ter a santificação, nós temos que sermos participantes da santidade de Deus, mas ei, você que está fraco, eu estou aqui para te encorajar, porque Jesus é o nosso alvo, Jesus sofreu tudo na cruz por mim e por você, e Ele é maior do que todos os heróis da fé que está na Bíblia, Ele é o nosso foco, Ele é o autor e consumador da nossa fé, então levante as suas mãos, eu digo para vocês, igreja, levante as suas mãos, consertem os seus joelhos desconjuntados, os seus joelhos se estiverem vacilando, se você estiver mancando na sua caminhada de fé, Jesus te sustenta, deixa Ele te corrigir, Ele vai dar uma chicotada, mas depois vem o Espírito Santo e passa o bálsamo, que vai tratar, vai curar a sua ferida. E ele fala mais, no versículo de número 13, e fazei veredas direita para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja curado. Ou seja, se você está mancando, se você está com o coração fechado diante de Deus, um coração enfraquecido, se a sua caminhada de fé já não vai tão bem, aqueles que se espelham em você, eles vão se desviar inteiramente. É isso que o autor de Hebreus está falando. Ele fala, então você tem que endireitar os seus pés, as suas veredas, o seu caminho, para que o que manqueja, ou seja, aquele que está mais fraco na fé do que você ainda, não se desvie de forma definitiva. Porque você é espelho para os que estão lá fora. E se você já não estiver firme, além de você ficar fraco, correr o risco de enfraquecer o seu coração, deixar sua caminhada de fé, você ainda enfraquece os outros. Então levante as mãos significa o trabalho, é o nosso trabalho, a nossa obra no reino de Deus. E os joelhos vacilantes, os joelhos desconjuntados, quer dizer que nós temos que nos fortalecer e seguirmos em frente na nossa caminhada de fé para o alvo que é Jesus Cristo. Então tornai, irmãos, igreja, a levantar as mãos caídas e consertar os seus joelhos desconjuntados. Amém? Louvado seja Deus. É andar corretamente, é andar em santidade. E aquele que vive em santidade trabalha em prol do crescimento do reino de Deus. E você cresce juntamente, você amadurece juntamente. E por fim, o autor de Hebreus nos ensina que devemos sim seguir a paz, no versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós temos que nos consagrar, nós temos que nos santificar dia após dia. E ele nos ensina, o autor de Hebreus, ou seja, Deus, através do autor de Hebreus, nos ensina que não devemos nunca desprezar a correção do Senhor. Por quê? Porque Deus nos corrige porque nós somos filhos. Deus nos corrige porque Ele nos ama. Deus nos corrige para proveito nosso. Deus nos corrige para andarmos longe do erro, ou seja, longe do nosso pecado. Deus nos corrige para amadurecimento e crescimento espiritual. Deus nos corrige para nos tornarmos mais fortes diante das adversidades da nossa vida. Deus nos corrige para que tenhamos vida, para nós vivermos. Deus nos corrige para participarmos da sua santidade. E Deus nos corrige para morarmos nos céus juntamente com Ele, que é santo. Amém? Então aceite a correção do Senhor. Provérbios, quero terminar essa palavra com Provérbios 15, 31, 32.
que diz o seguinte: os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão a sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire conhecimento. Segundo o sábio, em Provérbios 15, 31 e 32. Que você aceite a partir de hoje a correção do Senhor, a correção de Deus na sua vida, seja através do seu pastor, do seu irmão, do seu cônjuge. Aceite a correção do Senhor, que é para o seu bem. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, curve a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor.